Então tá bom, vamos falar de como sair do zero no inglês. Caso você esteja no zero, como sair do zero do inglês e começar a se comunicar, então, começar a se virar nas situações do dia a dia. E se você já estudou inglês, se você já entrou em escola, se você já parou e ainda não se sente seguro para poder se comunicar. Então, o que a gente vai falar aqui também vai te ajudar a dar um up, a dar um boost no seu inglês e você se sentir mais seguro, você sentir mais possibilidades, né, efetivas de se comunicar em inglês. Ok, bom, vamos lá. Como eu estava falando, se você já começou a estudar em alguma escola, com professor particular, e você não se sente seguro, claro, né, você pode ter começado agora, mas estou dizendo de você já começou, já parou, começou de novo, e você não se sente seguro, muito provavelmente você não esteja aprendendo inglês da forma correta. O foco das aulas que você tem feito não estão no lugar certo. Pode ser que o foco esteja em gramática, por exemplo. Por que eu estou dizendo isso? Eu quase posso apostar isso. Porque a maioria das escolas regulares de inglês, escolas tradicionais, elas focam na gramática. E isso, gente, eu descobri recente que nem é um problema assim do Brasil. É realmente uma forma de ensino, mas não é a forma mais eficiente. Se você falar com alguém que é um poliglota, que já aprendeu várias línguas, ele não vai te falar que ele aprendeu estudando gramática. Ele aprendeu de outras formas. Então, se você não se sente seguro e você já começou o curso, já saiu e não conseguiu aprender ainda, né, ou você tem essa sensação, provavelmente o foco não estava no lugar correto. Então, não perca fé. Não é um problema com você. Não ache que, ai, meu Deus, inglês não é para mim, esse negócio é muito difícil. Não, gente, não tem nada disso. Quantas milhões de pessoas pelo mundo falam inglês? Elas não têm nada de especial, não tem nada diferente de você. O inglês é uma habilidade, tá? Ele não é necessariamente um conhecimento, mas eu gosto mais de achar que é de chamar de habilidade. Da mesma forma que você aprende a nadar, a tocar violão, a praticar um esporte, é uma habilidade. A gente aprende essa habilidade, vai melhorando, né? Vai subindo de nível com a prática. O inglês é a mesma coisa. Então, nunca mais diga que o inglês não é para mim, ou isso é muito difícil, eu não consigo aprender, nada disso, tá bom? Se eu estivesse na mesma situação que você, né? Se de repente eu estivesse ali numa escola há anos tentando aprender e vendo o verbo toda hora e vendo o nome da frase, vendo a gramática, pode ser que eu também sentisse isso. Para falar a verdade, quando eu estudei inglês, e eu estudei numa escola normal de línguas, tá? Uma escola de línguas, e o curso que eu estudei, ele tinha lá o básico 1, básico 2, pré-intermediário 2, aí tinha o Inter 1, Inter 2, pré-avançado. Eu me lembro que no total foram 5 anos e meio de aula. Aprendi, sim, mas como eu falei, eu hoje vejo que não foi, não é nem que não foi a forma mais efetiva, não foi, tá? Eu fazia muitas coisas de forma paralela, mas eu vejo que, nossa, o tempo que levou, poderia ter levado tão menos tempo, aquele curso podia ter sido assim, nossa, condensado em muito menos tempo, e o foco não ser na gramática. Então, com todos esses anos, né, eu estudei inglês, eu acho que eu comecei a estudar, devia ter uns 12, 13 anos, eu era adolescente, estudei por 5 anos, como eu te falei. Depois disso, eu fui dar aula, e eu fui dar aula mesmo para ter eu estava entrando na faculdade, queria trabalhar, apareceu oportunidade, fui dar aula. E fui aprendendo muito mais. Quando a gente ensina, a gente aprende muito. Depois, logo que eu terminei a faculdade, eu fui para os Estados Unidos. Eu morei lá por 6 meses. E aí eu aprendi mais ainda, né? Inclusive, eu cheguei lá e tive aquele choque, porque como eu tinha aprendido com foco na gramática, eu já sabia inglês, falava inglês, ensinava inglês, mas eu cheguei lá, eu não entendia tudo que eles diziam. Eu realmente ficava perdida, assim, em muitos momentos de, nossa, da pane total. Eu falei, meu Deus, o que essa galera tá falando? E aí, como eu já tinha um nível, pelo menos era como eu considerava na época, né? Como eu já tinha um nível alto de inglês, eu pedia para as pessoas falarem mais devagar, pedia para repetir algumas vezes e ok, entendi, né? Mas aí eu percebi, né,
nesse tempo que eu fiquei fora e nesse momento do choque, o quanto eu não sabia o que eu achava que eu sabia, porque eu não tinha treinado o ouvir. O meu foco era na gramática, então a hora que eu falava com a pessoa, eu falava uma frase linda, assim, gramaticalmente correta, mas se ela me respondia falando rápido, falando com gíria, falando daquela forma que eles falam, que eles contraem tudo, juntam, né, 10 palavras na frase, eles juntam em duas, eu não entendia nada. Então, essa foi uma experiência também que me ajudou a entender como que a gente aprende, como que funciona, né? Quais os erros e acertos que a gente tem aí ao longo do nosso aprendizado. E esse realmente eu acho que é o mais grave, assim, é a gente aprender com foco na gramática e não aprender com foco no entendimento, no listening, que é assim que a gente aprende. Então tá, como que a gente aprende uma língua nova? A gente aprende, gente, por isso que eu estou aqui batendo na tecla de que o foco na gramática não é o mais efetivo. A gente aprende da mesma forma que uma criança aprende a língua materna dela. A nossa língua materna é o português. E como que a gente aprendeu o português? Como que meus filhos, né? A minha filha já aprendeu, tem 7 anos, e o bebezinho tem 7 meses, está aprendendo. Como que a gente aprende? A gente ouve muito a nossa língua. Desde que a gente está na barriga da nossa mãe, a gente está ouvindo. Então, a gente está lá ouvindo, a gente nasce, a gente continua ouvindo por mais um bom tempo, até a gente começar a balbuciar alguma coisa. E aí, depois que a gente já ouviu por muito tempo, a gente começa, né, balbuciar, começa a falar algumas coisas, começa a tentar juntar sílaba, começa a falar uma frase, e aí a gente fala de forma errada, não errada, a gente se comunica, mas a gramática não está correta. A gente aprende de uma forma muito natural. E como eu falei, a gente aprende ouvindo. Ouve, entende, compreende todo o contexto em que a língua está inserida, e depois de um tempo a gente começa a produzir, né? A gente começa a falar. Tudo aquilo que entrou, que foi ficando aqui, o cérebro foi fazendo todas as conexões, e aí depois a gente começa a produzir a língua, começa a falar. Então, da mesma forma, com o inglês. Por isso que às vezes a gente fica ali anos na escola, falando de gramática, vendo lista de verbo, vendo o passado, o futuro, só que sem um contexto, sem praticar o listening, sem o entendimento, e aí realmente não é a forma mais efetiva. Então, assim, na hora de aprender uma língua nova, ou na hora de melhorar, né, o que você já está aprendendo, se você já está aprendendo inglês, para você melhorar o seu inglês, ouça, tá bom?